Sabe aquela história que parece um filme de espionagem, mas que está na Bíblia? Pois é, uma missão secreta, território inimigo, uma decisão que podia mudar o destino de toda uma nação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história dos espiões em Jericó para entender as lições de estratégia, de fé e sobre como os heróis podem surgir de onde a gente menos espera. Imagina só a cena. Que coisa tensa. A gente está falando de uma operação de inteligência de altíssimo risco. O futuro de um povo inteiro dependia do que ia acontecer ali, naquelas ruelas escuras de uma cidade inimiga. Beleza, então. Vamos voltar para o começo de tudo. A história toda começa com a primeira grande decisão de Josué como um novo líder de Israel. E essa, foi uma jogada que basicamente definiu o tom de toda a conquista que ainda estava por vir. E a pergunta que não queria calar era essa: como é que se conquista uma cidade que é praticamente impenetrável? Porque assim, Jericó não era uma fortaleza qualquer, não. A cidade estava em alerta máximo, eles sabiam que tinha um exército inimigo acampado logo ali a poucos quilômetros. E aí, qual foi o primeiro passo de Josué? E é aqui que a gente vê um equilíbrio muito, mas muito fascinante. Pensa só, Deus tinha garantido a vitória. Mas isso não fez Josué ficar de braços cruzados, sabe? A fé na promessa divina não anulou a preparação humana. Pelo contrário, uma coisa complementou a outra. Josué agiu como um general inteligente, um cara prudente que fez a parte dele. Mas por que essa missão foi secreta? Porque Josué tinha uma memória muito boa. Ele lembrava muito bem do desastre que aconteceu com a geração anterior, lembra? 12 espiões voltaram, fizeram um relatório público e o que aconteceu? O pânico se espalhou e aquilo custou 38 anos de caminhada no deserto. Dessa vez não. A missão foi confidencial, o relatório ia direto para ele, sem alarde, era para evitar o pânico e mostrar uma liderança muito mais madura, mais sábia. Bom, e é justamente lá dentro de Jericó que a história dá uma virada, completamente inesperada. Os espiões acabam encontrando ajuda no lugar mais improvável que alguém poderia imaginar. E é aí que uma aliança improvável começa a se formar. Então, quem era essa aliada? O nome dela é Raabe. E a palavra hebraica original, zona, não deixa dúvidas. Ela era uma prostituta. Sabe, às vezes tentam suavizar, dizendo que ela era dona de uma estalagem, mas isso tira todo o peso da história. Pelo fato dela viver totalmente à margem da sociedade, a casa dela era, quem sabe, o esconderijo perfeito, um lugar onde estrangeiros poderiam entrar e sair sem levantar tantas suspeitas. Olha só essa lista. Pelos padrões da época, e até de hoje para muita gente, Raabe tinha tudo para ser descartada, para ser considerada ninguém. Pensa bem, ela era mulher numa sociedade super patriarcal, era cananeia, ou seja, inimiga de Israel, era prostituta, uma palha social, e ainda por cima mentiu para salvar os espiões. Ela é o exemplo perfeito de como a fé pode brotar nos terrenos mais improváveis que existem. E aí, a tensão vai lá para cima. A missão é comprometida, alguém descobre os espiões, de repente os guardas do rei estão batendo na porta da casa de Raabe. Naquele exato momento, ela teve que fazer uma escolha que ia selar não só o destino dela, mas o dos espiões também. Lealdade ao seu próprio rei ou a uma fé que ela mal tinha começado a entender. E a escolha que ela faz dá início a uma das negociações mais críticas de toda essa história. Um acordo de vida ou morte. Um acordo que não foi selado com dinheiro, nem com poder, mas sim com uma incrível declaração de fé. Presta atenção no que ela diz. Antes mesmo de pedir qualquer coisa para ela ou para a família dela, Raabe faz essa confissão de fé poderosíssima. Ela não está só com medo, não. Ela está reconhecendo a soberania, a autoridade do Deus de Israel. E essa declaração é a base, é o fundamento de tudo o que vai acontecer a partir dali. Mas como é que ela sabia de tudo isso? Ela nunca tinha visto um milagre com os próprios olhos. A fé dela foi construída com base em relatos, na reputação, nas histórias que corriam sobre os grandes feitos do Deus de Israel. Ela ouviu exatamente as mesmas histórias que deixaram todos os seus conterrâneos apavorados. E aqui está a grande sacada da história. O texto diz que o coração de todo o povo de Jericó derreteu. Eles ficaram paralisados de medo. Todo mundo ouviu as mesmas histórias, todo mundo tremeu na base, mas só a Raabe conseguiu transformar esse medo, esse terror, em uma ação de fé. Ela foi a única que fez alguma coisa. Então, o acordo foi selado com um juramento, e os termos eram super claros. A parte da Raabe era esconder os espiões e garantir que eles escapassem em segurança. A parte dos espiões era jurar que iam poupar a vida dela e de toda a família dela. Mas tinha duas condições muito importantes. Primeira, ela tinha que reunir todo mundo da família dentro da casa dela. E segunda, ela precisava amarrar um cordão vermelho, um cordão de escarlate, na janela. Esse seria o sinal que garantiria a proteção de todos que estivessem ali dentro. Só que esse sinal, ele é muito mais do que só um pedaço de pano na janela.
Esse cordão de escarlate tem um simbolismo muito profundo. E para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada nas palavras originais em hebraico. Olha que interessante isso. O texto em hebraico usa duas palavras diferentes. A corda que ela usou para eles fugirem, para descerem pela janela, é a palavra hevel, que significa uma corda comum, grossa, forte. Mas o sinal da salvação, aquele fiozinho vermelho, é a palavra tikwa. É um cordão, um fio. São coisas diferentes. E é aqui que vem a parte mais incrível. Essa palavra, tikwa, é a mesma palavra hebraica que, em 31 outras vezes no Antigo Testamento, é traduzida como esperança. Então, o sinal que a Raabe pendurou na janela não era só um marcador vermelho, era literalmente um símbolo visível da esperança dela. Esperança na promessa daqueles homens e, mais ainda, no Deus a quem eles serviam. No fim das contas, a missão de reconhecimento foi um sucesso absoluto. Mas o impacto dela foi muito, muito além de só coletar informações estratégicas. A missão mudou o moral de uma nação inteira e, claro, o destino de uma família para sempre. Vamos só fazer uma comparação rápida entre os dois relatórios de espionagem. O primeiro, lá de 38 anos atrás, foi um relatório de medo, focado nos gigantes e que levou a nação ao fracasso. Já esse segundo relatório foi um relatório de fé, baseado no que eles viram no inimigo aterrorizado e na fé de uma estrangeira. E ele impulsionou Israel direto para a vitória. A perspectiva muda tudo, né? A conclusão que os espiões levaram para Josué foi clara, direta. Eles não disseram apenas, olha, dá para conquistar. Eles disseram, o Senhor já nos deu a terra. Todo mundo lá dentro está morrendo de medo de nós. Basicamente, Deus já tinha preparado o terreno. Essa foi a confirmação final, o sinal verde que Josué precisava para avançar. Então, o que a gente pode tirar da história da Raabe? Olha, tem lições muito poderosas aqui. Primeiro, que um passado complicado não impede ninguém de ter fé e de se arrepender. Segundo, que as pessoas mais improváveis, aquelas que ninguém dá nada, podem se tornar grandes heróis da fé. E terceiro, que a reputação antiga de uma pessoa pode até demorar a assumir, mas ela não define a nova identidade que essa pessoa pode ter. E saca só a trajetória inacreditável dela. De uma pária, uma prostituta cananeia, a uma ancestral na linhagem do grande rei Davi. E mais, o nome dela está lá, registrado na genealogia de Jesus Cristo. A história dela é sobre uma transformação completa, radical. É um legado que ecoa por milênios. E a gente termina com essa reflexão. Uma história que começa parecendo um relato de espionagem militar, na verdade se revela uma lição profunda sobre fé, sobre redenção e sobre a coragem que pode ser encontrada nos lugares e nos corações mais inesperados de todos. Isso nos faz pensar, né? Onde é que a verdadeira fé e a coragem podem ser encontradas hoje em dia?